Leitura do capítulo 47 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. O povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando, sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhes os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Mestre Jesus, a Ti dirigimos a nossa prece para agradecer-te pelo dia que tivemos, com todas as experiências que nos foram ofertadas para a nossa aprendizagem e evolução. Mestre amado, também a nossa gratidão por este encontro fraterno de estudos da doutrina espírita. Nestes dias tão complexos e desafiadores para a humanidade, recebermos as luzes esclarecedoras do Espiritismo para a nossa compreensão da dinâmica da vida e das leis de Deus. É dos maiores presentes que poderíamos obter da Tua misericórdia, do Teu amor.
Ajuda-nos, Mestre, a bem compreender o Espiritismo cristão e termos a decisão de vivê-lo dentro das nossas possibilidades. Ajuda-nos a honrá-lo em todos os dias, para que Ele prossiga conosco, tal qual nos foi ofertado pelos veneráveis mensageiros do Teu amor e por nosso tão querido Allan Kardec. Mestre Jesus, a Ti também rogamos que abençoes todos os nossos irmãos de humanidade, especialmente àqueles que assumiram responsabilidades grandiosas frente aos povos, às comunidades, às nações. Inspira-lhe, Senhor, a verdadeira fraternidade, a humanidade, o perdão, o amor, para que os dias tormentosos, nesta transição que atravessamos, possam ser abreviados. Amado Mestre Jesus, que essa seja para todos nós uma noite de fraternidade e paz, e de muita aprendizagem. Recebe o nosso mais terno carinho, a nossa mais profunda gratidão e os nossos louvores nesta hora e para sempre. Que assim seja. Então nós vamos iniciar hoje o capítulo Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. E logo no início, o autor vai comentar que aquelas reuniões que foram organizadas em diferentes núcleos espíritas para o atendimento nas reuniões mediúnicas dos suicidas em piores condições, com a presença também dos demais para que eles também pudessem aprender. Aquele período durou 2 meses. E aqui então ele vai comentar que neste período de 2 meses certas coisas aconteceram. Uma das colocações que nós vamos ver é se eles, aquele grupo de suicidas, compreendendo-os em piores condições e os demais, se nesses 2 meses que eles permaneceram participando das diversas reuniões, se nestes intervalos entre uma e outra reunião, se eles retornavam à colônia Maria de Nazaré ou não. Também, por qual razão eles retornariam ou não retornariam. E se, naquele período de 2 meses, eles, além das reuniões mediúnicas, para aquela finalidade que nós já estudamos, se eles também participavam de outras reuniões. E isso está logo no primeiro parágrafo do capítulo Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Diz então aqui Camilo que eles não retornavam à colônia Maria de Nazaré, eles permaneciam
no próprio ambiente terrestre, portanto na crosta, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário, ou seja, para que os benfeitores deslocassem diariamente aquele grupo enorme de espíritos para a colônia Maria de Nazaré, depois, no outro dia, novamente para a crosta terráquea, seria algo muito difícil. E aqui é interessante que ele menciona que era um grupo numeroso e pesado, porque aqueles espíritos suicidas, eles não tinham ainda condições de volitação. Então, de pairar no ar, se deslocar no ar espontaneamente, pela própria vontade, eles não tinham ainda essa condição, chamamos de volitação. Isso é próprio para os espíritos que já têm um certo domínio sobre si mesmos e também cujo perispírito não está tão denso. Aqui é interessante que ele anota que era um grupo numeroso e pesado, porque o perispírito daqueles indivíduos, daqueles espíritos, era extremamente denso, impregnado de vibrações ainda materiais, de maneira que, de certa forma, sofriam ainda alguma incidência da lei gravitacional. Os espíritos que têm o perispírito ainda muito denso não conseguem muitas vezes nem se deslocar da crosta, então tem que caminhar na crosta terráquea mesmo. Daí a necessidade de compreendermos a importância de nós melhorarmos o nosso padrão mental, melhorarmos os nossos hábitos, os nossos costumes, adquirirmos virtudes, valores morais que sejam efetivamente postos em prática, para que estas atividades nossas possam já dar início à desmaterialização do nosso perispírito, ainda enquanto estamos encarnados. Daí, quando advém-nos a desencarnação, o perispírito já está mais sutilizado, mais leve e sofrerá muito menos a incidência da lei gravitacional, ou não sofrerá nenhuma incidência, poderá facilmente se deslocar no espaço. Mas isso só é possível, repetimos, para quem treina essa experiência já na Terra, ou seja, quem está desmaterializando-se ainda na Terra, durante a reencarnação. Deixar para depois da desencarnação significa que teremos essas mesmas dificuldades. Não no mesmo grau que os suicidas, porque é o grau superlativo máximo, mas também em graus menores, mas também teremos essas mesmas dificuldades. Nós já mencionamos algumas vezes aqui o livro Voltei, de autoria do irmão Jacó, que era o pseudônimo utilizado, foi o pseudônimo utilizado por Frederic Figner, ele que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E ao desencarnar, ele e mais o grupo que estava com ele de recém-desencarnados, para ser deslocado para as diversas regiões espirituais, eles foram deslocados sob o influxo da força psíquica do Dr. Bezerra de Menezes. Porque por si mesmos não tinham condições de deslocamento ainda no espaço. Então, para aqueles que dizem assim, a gente vai ver na Terra aproveitando o máximo, depois a gente vê o que acontece no mundo espiritual, não precisa esperar depois da desencarnação. Lendo os livros a gente já sabe. Daí a pessoa escolhe se quer realmente deixar para depois e sofrer depois, naturalmente, porque tem as dificuldades naturais de quem não se prepara. Mas é uma escolha pessoal. Se a pessoa não faz conta de depois passar por sofrimentos, dificuldades, ela age como quer. Agora, se ela prefere não passar por essas dificuldades, a gente já sabe que devemos melhorar o nosso comportamento ainda aqui na Terra. E ele ainda disse o seguinte: assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário
a consecução, né, o cumprimento das reuniões íntimas de que carecíamos, as reuniões mediúnicas, e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Aqui o que ele quer dizer, ou a que reuniões ele quer se referir? As reuniões de estudos como essa que fazemos aqui, às sextas-feiras, também às terças-feiras, e também as reuniões públicas doutrinárias, com palestras. São essas reuniões que eles também participavam. E depois, na sequência, a gente vai para um outro detalhe interessante que ele mencionou, que o autor mencionou, dizendo que naquele intervalo de 2 meses, que eles participaram, além das reuniões mediúnicas, nas reuniões de estudos e também de cursos, eles não podiam ficar em qualquer lugar. E também fala a respeito de certas restrições que eles sofriam. E também de certas disciplinas que lhes eram impostas. E menciona onde eles ficavam naqueles intervalos. Vocês se lembram? Eu acho interessante que eles não podiam ficar no ambiente dos encarnados, não só porque eles iriam contaminá-los, mas também porque os próprios encarnados, dependendo da vibração deles, também poderia prejudicar o tratamento deles, né? Tudo que eles estavam... E não era nem momento de descanso, assim, era acampamento mesmo, né? Montou-se um acampamento, e eu acredito que não só por ser um ambiente afastado de encarnados, onde os encarnados não conseguiam entrar, né, nesses locais, mas também pelas energias da natureza, o refazimento energético deles, né? Exatamente. Então veja que coisas, detalhes interessantes que de alguma forma também tinham já sido apresentadas em alguns outros momentos já da narrativa, mas a preocupação dos benfeitores em não prejudicar os encarnados, porque eles sofreriam naturalmente o impacto das vibrações ainda bastante tóxicas e desarmônicas. A gente já viu que essas vibrações poderiam gerar não apenas contaminações fluídicas sobre o perispírito dos encarnados, isso poderia transformar-se por um processo de somatização, poderiam se transformar em doenças, também desequilíbrios orgânicos, fisiológicos, também como essas vibrações poderiam atormentar psiquicamente, psicologicamente os encarnados, mas o contrário também, o inverso também, né? As vibrações ainda bastante desajustadas da própria crosta poderiam atormentar os que já estavam atormentados, ou seja, aqueles suicidas, né? Tanto trabalho para eles chegarem em uma condição um pouco melhor, e isso poderia ser colocado em risco pelas vibrações bastante desarmônicas da própria crosta. Essas vibrações desarmônicas da crosta são resultado das irradiações mentais, das formas de pensamentos dos encarnados. Os nossos pensamentos tumultuados, sensuais, de inveja, de ódio, de egoísmo, enfim, de raiva, tudo isso gera uma psicosfera, um ambiente extremamente perturbador, de vibrações perturbadoras. Então era necessário também proteger aqueles pacientes. E ele menciona também que eles eram submetidos a rígidas disciplinas, diz aqui. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena. Coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Então, ali também nós mais uma vez vemos que para uma recuperação dos espíritos há de se submeter o espírito a uma disciplina.
Então, as pessoas encarnadas ou desencarnadas que não gostam de disciplina, a notícia é que chegará um dia e terão de se disciplinar, de se submeter à disciplina, porque poderão postergar este dia, mas não indefinidamente, porque na medida em que postergam a aceitação de uma conduta disciplinada, que evitam se submeter a uma lei disciplinadora, que é a lei de Deus, elas vão só aumentando os sofrimentos, prolongando o tempo de sofrimento, de aflição, até o momento em que a pessoa não suporta mais sofrer. Quando ela não suporta mais sofrer, ela fala assim, mas eu preciso de alguma alternativa, de uma outra opção. Essa opção da indisciplina só me tem gerado sofrimento, a outra opção é a disciplina. Aí a pessoa se submete. O orgulho é vencido pela dor e a pessoa se submete. Então, a medida inteligente, se não tem escapatória, é diminuir o tempo do sofrimento e começarmos desde agora a nos disciplinarmos, nos submetermos à disciplina, contermos os nossos ímpetos de revolta, de rebeldia, de indisciplina. E realmente, eles eram afastados, montados tendas em um verdadeiro acampamento e no meio de bosques. Tinha duas funções, né? Exatamente o isolamento dos seres humanos, locais onde normalmente os seres humanos, né, os encarnados, melhor dizendo, os encarnados não frequentavam, embora pudessem ir ali animais. Mas também a outra razão é exatamente para o refazimento deles energético, as energias da natureza, né, as vibrações mais tranquilas e também a beleza. Porque eles, na colônia Maria de Nazaré, eles diziam que era um pouco monótono, embora a beleza arquitetônica, enfim, das plantas, dos jardins, era tudo muito monótono, a cor. Então, ali eles tinham algo mais alegre para eles, né? Bom, além disso, daí nós vamos verificar que durante a noite no acampamento, era comum que os suicidas, inspirados pela natureza, mergulhassem em profundas reflexões. E ele vai destacar aqui algumas destas reflexões. Diz aqui o autor Camilo: à noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, portanto, eles iam assistir os cursos e as palestras. Durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sobre o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações, então, dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo dotou. Aqui eram os astros fulgurantes imensos, sóis poderosos, centros de força, luz e calor e de vida, além mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de precípitos do mundo invisível, como amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino, que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos, e por toda a parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor e da sua sabedoria. Então é interessante nós notarmos como é importante também para nós outros termos momentos de certo isolamento do barulho. E isto, os próprios especialistas em saúde já detectaram que é um grande problema da humanidade. As pessoas hoje não conseguem viver sem barulho. É tão interessante e dramático o problema
que as pessoas normalmente, mesmo quando estão a sós, talvez por medo da solidão ou de alguma outra coisa, se estão sozinhas em casa, já ligam o rádio, ligam a TV, ligam qualquer coisa que faça barulho. As pessoas têm necessidade de estar em um lugar com muita agitação, muita movimentação de pessoas e muito barulho. É claro que ninguém prescreverá que o ser humano vive isoladamente o tempo todo. Por definição, a Organização Mundial de Saúde diz que o ser humano é um ser gregário, que vive em greia, em coletividade. Mas necessitamos de momentos de isolamento para as nossas reflexões, para a nossa introspecção. Sem isso fica muito difícil nós conseguirmos este exercício de mergulho em si mesmo, de mergulho na alma, de conexão com as forças superiores. O próprio mestre, periodicamente, se isolava da multidão. Ele ia para um lugar deserto, antes do grande testemunho, ele vai ao horto orar, e se isola inclusive dos demais discípulos. Ele pede que 2 fiquem vigiando, enquanto ele vai mais adiante, se isola para orar, entrar em maior comunhão com Deus. Se as pessoas não têm estes momentos, não é preciso que a pessoa se inscreva num retiro espiritual, que custa às vezes muito caro para ela realizar isso, porque muitas vezes nem vai conseguir fazer esta busca interior com tanto luxo, com tanta fartura, com tanta coisa interessante para observar, para desfrutar. Preferível ficar num ambiente qualquer, mais isoladamente. E o próprio espírito Joana de Ângeles, em um de seus textos pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz que seria muito interessante que periodicamente todas as pessoas pudessem se isolar um pouco dos barulhos, dos centros urbanos e em qualquer lugar na natureza, e ali permanecer por alguns instantes, se puder por alguns dias, enfim, para poder entrar em contato com a natureza e estar naquele silêncio, meditando, refletindo sobre a vida e comungando com Deus, entrando em comunhão com Deus. Isso nos reabastece de forças, nos coloca novamente no eixo, para a gente poder continuar enfrentando os desafios da vida. Então é bastante interessante este recolhimento que eles estão ali fazendo naqueles momentos, e as reflexões a respeito da natureza, a respeito dos outros planetas, da pluralidade de mundos habitados. Daí eles ficam a pensar nas outras humanidades muito mais avançadas, muito mais felizes, e que partiram do mesmo ponto, sendo criados também aqueles espíritos de outras humanidades mais avançadas como espíritos simples e sem conhecimento, conforme aprendemos da doutrina espírita, mas que já alcançaram um avanço muito maior, deixando claro também para aqueles espíritos suicidas que aquele é o destino deles também. Tenham um pouco de paciência, que suportem bem as expiações, as provas, as correções, e se esforcem por se melhorar, porque chegarão também um dia. Os que se esforçarem mais rapidamente chegarão ao patamar daqueles espíritos que pertencem às comunidades já felizes, de outros planetas, de outras galáxias. Os que se esforçarem menos demorarão mais tempo, mas também chegarão. Então é sempre uma mensagem de esperança quando nós conseguimos dedicar estes momentos para observar e refletir sobre a obra do Criador. E ele diz, podemos encontrar daí a presença do Criador, da sua lei perfeita, da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia, em tudo. Em tudo. Então é necessário que também nós possamos ter estes momentos de isolamento, de reflexão, de comunhão com o mais alto. Bom,
Na sequência, Camilo afirma que à noite, enquanto eles estavam lá naquele acampamento, né, quando eles retornavam ao acampamento, que os suicidas eram visitados por certas pessoas. Então a gente vai ver quem eram essas pessoas, o que elas faziam durante a sua permanência no acampamento e como Camilo descreve a personalidade e o comportamento delas, que é já no parágrafo seguinte. Ele diz então que naqueles acampamentos, durante a noite, depois que eles retornavam daquelas atividades, né, ou das reuniões mediúnicas, ou das reuniões de palestras, de cursos nas casas espíritas, eles eram frequentemente visitados pelos amigos que ele chama de discípulos de Allan Kardec, os espíritas. Especialmente os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações. E diz aqui ele: mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo, eles vinham ao nosso encontro e confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência, ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos, crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o Todo-Poderoso Criador. Ou seja, no estado de emancipação da alma, que é um capítulo do livro, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele dedica um capítulo inteiro para estudar, analisar a emancipação da alma nas suas variadas formas. Uma delas é o desprendimento durante o repouso do corpo físico, enquanto estamos dormindo, e temos as experiências que chamamos de sonhos, que seriam exatamente essas experiências fora do corpo, na maioria das vezes. Ele também descreve e explica, Allan Kardec, neste capítulo, a respeito do sonambulismo, do estado de letargia, de catalepsia, também da visão à distância, do êxtase, das visitas entre pessoas vivas, ou seja, encarnadas. Então é um capítulo bastante interessante para a nossa análise, e é exatamente isso que acontecia aqui. A emancipação da alma daqueles médiuns, doutrinadores, evangelizadores, os palestrantes, se deslocavam do corpo físico enquanto o corpo físico estava em repouso, dormindo, e dirigiam-se até o acampamento. Qualquer pessoa poderia entrar? Não. Mas aqueles especificamente tinham livre acesso por autorização dos benfeitores espirituais responsáveis pelos suicidas, por aqueles acampamentos. E aqui ele então descreve que eram indivíduos profundamente altruístas, que se interessam pelo próximo. Olha que interessante, tem por Sampaio numa mensagem mediúnica, ele diz o seguinte, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele trabalha para Jesus 24 horas. Enquanto ele está no estado de vigília, portanto acordado, seja na tarefa do trabalho profissional, em casa, no lazer, ele está atento para verificar qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor neste momento? Como o Senhor espera, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu me comporte aqui no ambiente do lar, colaborando com as pessoas? Como Ele espera que eu me comporte no ambiente profissional, colaborando com todos? Como Ele espera que eu me comporte nas vias públicas, no momento do lazer? Então ele está sempre interessado na vontade de Deus, portanto, na vontade do nosso Senhor, e procurará estar atento para cumprir esta vontade, seja no lazer, seja no trabalho, na família, nas vias públicas, e também dedicando as suas horas nas atividades espíritas, no centro espírita. Ou outras atividades caritativas, visitando um doente no hospital, levando alimento para alguém que está faminto, enfim, várias atividades. Porque naturalmente, sobretudo o espírita com este esclarecimento todo que recebe do Espiritismo, ele estará atento às necessidades de todos os nossos irmãos o tempo todo. Ele vive já dentro deste clima. E então ele diz que
Bittencourt Sampaio, depois dessas horas em estado de vigília, ele, ao desdobrar-se do corpo físico, já estará preparado, porque ele se prepara antes de dormir, para seguir em trabalho ainda mais intenso em nome de Jesus e na seara do Cristo. Então são 24 horas de trabalho dedicados ao Cristo. E aqui reflete-se, cumpre-se esta colocação de Bittencourt Sampaio. Então eles aumentavam os esclarecimentos para aqueles irmãos, davam outras explicações, davam demonstrações da sua fé na vida, nas leis de Deus, no próprio Criador. Diz ainda ele aqui: grandes entusiastas da fé concitavam-nos ao amor a Deus, à esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer com bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados insofismáveis, patéticos, ou seja, produz grande comoção, da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformaram-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Expunham então cheios de eloquência os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os abismávamos-nos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprovesse. Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice, enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio eternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando-se aos influxos assistenciais de seus guias e instrutores, e agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios do campo e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que lhes remediar a situação, tão depressa quanto possível, e fortes se sentiam para por si mesmos, e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Essa descrição que ele dá dos espíritas verdadeiros, que são aqueles descritos por Allan Kardec como os verdadeiros espíritas, portanto os verdadeiros cristãos, é importantíssimo. Porque, infelizmente, este padrão de espírita tem escasseado nos nossos dias. Quanto mais a humanidade avança em conforto, em tecnologia, quanto mais as casas espíritas passam a ter tantos recursos tecnológicos, ambientes confortáveis, menos, segundo a observação, os espíritas
têm dado testemunhos valorosos da sua condição de espíritas. Além da fé inquebrantável, desta disposição em ajudar, já tinham ajudado na casa espírita ao se desvencilharem parcialmente do corpo físico pela emancipação da alma, vão em busca desses sofredores entre os mais sofredores. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, em busca daqueles dos pobres entre os pobres, os mais pobres entre os pobres, os mais sofredores entre os sofredores. Eles iam em busca desses, iam alegremente, conversavam, conviviam. Agora notemos, há pouco vimos que as vibrações desses irmãos poderiam perturbar os encarnados. E eles vão em busca daqueles cujas vibrações são perturbadoras, para lhes dar fraternidade, amor, carinho, orientação, testemunho. Porque diziam, vejam, nós também passamos por dificuldades. Mas veja como o Espiritismo nos faz bem, como nós temos conseguido enfrentar os nossos desafios com coragem e nos melhorarmos, utilizando as ferramentas que o Espiritismo nos oferece. Ali ele escreve que todos aqueles espíritas que estavam ali em desdobramento tinham problemas. E chega mesmo a dizer, a colocar aqui no seu texto, o autor, Camilo Castelo Branco, que havia inclusive aqueles que iam para as reuniões do centro espírita, não em desdobramento, as reuniões enquanto estavam em estado de vigília, acordados, sem comer, porque não tinham o que comer, iam felizes, cumpriam com as suas obrigações. Quantas vezes as pessoas dizem assim, antes de ir para a reunião, eu posso ir, mas vou chegar um pouquinho atrasado porque eu tenho que comer alguma coisa. Pode, realmente tem, a gente tem de comer. Ninguém vai querer desmaiar. Ou então as pessoas estão assistindo a uma palestra, ou mesmo trabalhando, muitos trabalhadores, não vem a hora de acabar logo o trabalho para ir embora para casa, porque estão com fome. Isso indica claramente que a matéria ainda se sobrepõe ao espírito. O indivíduo não consegue controlar um impulso de fome. Isso perturba a sua concentração num trabalho com Jesus. Então, dentro do estudo do Espiritismo, nós vemos que é uma alma em que a matéria se sobrepõe ainda ao espírito. Domina o espírito. O indivíduo não consegue controlar-se porque não comeu ainda hoje, está um pouquinho de fome. E esses indivíduos não tinham o que comer, porque depois a pessoa sai do trabalho da casa espírita e vai comer bastante coisa em casa. Agora essas pessoas voltavam para casa e não tinham também o que comer. Nem por isso estavam aborrecidas, desejando que o trabalho acabasse logo, ou irritadas, ou magoadas com Deus. Aí a gente vê claramente os espíritos que já têm domínio sobre a matéria e aqueles que são dominados pela matéria, que estão num nível ainda muito mais rasteiro de evolução. Aí nós vemos os verdadeiros espíritas e os espíritas de conveniência, de momento. Então é bem interessante realmente essas colocações. Neste ponto aqui, algum comentário, alguma colocação? E aqui você vê que eles fazem por amor, né? Não porque muitos fazem por medo do que é por obrigação mesmo, né? Eu vou fazer porque se eu não fizer, eu sei que quando eu desencarnar, o que me espera e faz do coração para fora, né? E não para dentro. Exatamente. Era um impulso legítimo, né, de fraternidade, de amor. Falando na caridade hoje está se tornando muito comum a caridade para ganhar likes, né? A caridade divulgada
E que, na verdade, quem está prestando, no fundo, está muito mais preocupado com a repercussão nas mídias sociais do que em auxiliar o próximo verdadeiramente. Não é algo novo, mas é algo que foi remodelado, né? Porque É. na época de Jesus ele já dizia que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? Agora, com o evento da internet, das redes sociais, isso ficou muito mais fácil, né, de se conseguir que a mão direita saiba o que a esquerda fez e que todas as demais mãos de todas as pessoas também fiquem sabendo, né? Exatamente isso. Depois, então, aqui na sequência, o autor também comenta a respeito da vigilância e assistência fornecida pelos servos de Maria aos trabalhadores espíritas que tinham aceitado o labor de socorro aos suicidas naquelas reuniões mediúnicas. E ele faz um comentário a respeito dessa dedicação. Só lembrando aqui que ele diz aqui no final ainda complementando outro tópico, que desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós desencarnados que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. E aqui então a Mary coloca uma nota. Ela diz que ela fez muitas amizades com suicidas e também com obsessores, porque ela participava de reuniões mediúnicas de desobsessão, de atendimento aos espíritos sofredores. E além disso, certamente ela era uma dessas que visitavam os suicidas nos acampamentos. E além disso também, ela diariamente, Dona Ivone tinha um caderninho que toda notícia que saía em jornal, em um lugar, ela ficava sabendo de alguém que tinha se suicidado. Se era jornal, ela recortava a notícia e ia colando no caderninho, colava flores também pequenas, secas. E ela diariamente, não era de vez em quando, diariamente orava por todos eles. Por obsessores que ela conhecia, por estes suicidas. De maneira que muitos deles, às vezes, iam visitá-la, atraídos pela prece dela. E ela fez muitas amizades. E ela relata algo aqui comovente. Ela diz assim: em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas, pequena falange de antigos sofredores que havíamos auxiliado antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsidiados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos para nos suavizarem a situação. Nada sendo, porém, possível, porquanto a situação era irremediável, misturaram com as nossas as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente e assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Como bem, aqueles espíritos suicidas e aqueles 2 ex-obsessores, como não tinham o que fazer para auxiliá-la, choraram com ela e ficaram visitando-a diariamente, dando apoio para essa irmã. O que também é muito importante para nós treinarmos algumas fantasias que surgem aqui e acolá no movimento espírita, de que nós não podemos orar por obsessores, por suicidas dentro de casa, porque podemos atraí-los, enfim. Já vimos que os próprios benfeitores têm este cuidado de isolarem estes irmãos suicidas do convívio com os encarnados. E ademais, se nós oramos por eles com com sinceridade, eles reconhecem a nossa sinceridade e ficam-nos gratos pelos benefícios da prece sincera que lhes dirigimos. E podem nos tornar amigos. Então, nós também eliminamos estas fantasias que criam e espalham no movimento espírita.
Daí então nós estávamos com o tópico 5, né? Sobre o respeito e a vigilância, a assistência fornecida pelos servos de Maria aos trabalhadores espíritas que tinham aceitado aquele labor de socorro aos suicidas nas reuniões mediúnicas. E o Camilo faz um comentário a este respeito. Ele diz assim: os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto de Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança, ou seja, dos benfeitores, e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiros dedicados ao ministério apostólico que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de punho secreto em um núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Então ela diz aqui que aqueles que tinham aceitado a tarefa de receberem os Espíritos, que eles recebiam toda a assistência dos benfeitores espirituais da colônia Maria de Nazaré. E durante todo o período em que estavam prestando o seu concurso. Mas diz aqui Camilo que vários deles continuaram recebendo a assistência por mais tempo, esta assistência, esta dedicação daqueles benfeitores espirituais. E que alguns deles passaram mesmo a se tornar membros da falange de colaboradores dos servos de Maria. Mas ele diz aqui um outro detalhe interessante sobre a conduta que se espera de um espírita. Quem realmente é espírita, compreende o espiritismo, compreende o Evangelho de Jesus, não vai se limitar a dedicar-se ao bem naqueles horários pré-determinados das tarefas. Se o indivíduo só consegue ser verdadeiro cristão, verdadeiro espírita naquele horário, de tal hora a tal hora que é da tarefa espírita, é porque ele não é verdadeiro espírita nem verdadeiro cristão. Porque o indivíduo que se interessa realmente pelo bem, se interessa pelo trabalho do Cristo, pelo trabalho da doutrina espírita, ele quer ver o mundo regenerado. Então, diariamente, o tempo todo que ele pode, ele está no trabalho com Cristo, na dedicação pela causa. Diz aqui ao final: ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa que serviam. Não se limitariam àqueles pequenos horários pré-determinados. Então a gente pode identificar também um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, aquele que tem sempre em mente o trabalho com Jesus. Ele cumpre com as suas funções aqui da terra, ele é um homem que está no mundo, não é do mundo, mas está no mundo, para suas experiências evolutivas, mas, sobretudo, o seu foco é servir. Por isso que daí, só aquele que já aprendeu a renunciar a si mesmo para servir a causa do bem, é que seria admitido como servo de Maria. Para ser servo de Maria, tem de ter como foco principal a vontade da Santíssima Mãe, que representa a vontade de Nosso Senhor, que por sua vez representa a vontade de Deus. Para a gente entregar-se ao cumprimento da vontade de Maria, de Jesus ou de Deus, nós precisamos abrir espaço em nós. Para abrir espaço, nós temos de renunciar às nossas próprias vontades. Algum comentário nesse tópico? Então, na sequência, nós vamos ver que o autor comenta a respeito da possibilidade de os suicidas seguirem os espíritos encarnados que estavam em estado de desdobramento para a realização de certas tarefas. E a gente vai ver, então, quais eram essas tarefas, qual o objetivo da autorização concedida pelos benfeitores aos suicidas, como eram organizados os grupos de suicidas para essas excursões
e quais as condições impostas pelos benfeitores para concederem aquela permissão. Vocês se lembram desse tópico? É permitido a eles, sempre com supervisão, né, de algum trabalhador ou outro da falange dos servos de Maria, acompanhar os encarnados em assistências em grupo de 10 ou até um pouquinho menos, em trabalhos de orientação a espíritos encarnados e de assistência. Ele cita alguns desses trabalhos como enquanto as pessoas estão também dormindo, que são pessoas que estão passando por doenças, que são pessoas que estão passando por dificuldades, então que eles vão na presença dessas pessoas para encorajá-los, para fortalecê-los para a dificuldade. Ele fala até aqui de alguns casos em que as pessoas que eles visitavam estavam pensando em suicídio, e aí é permitido até para esses pacientes dos servos de Maria que eles conversassem e explicassem tudo que eles estavam passando, né? Não tudo que eles tinham passado, eles ainda sofrem muito até esse momento, tudo aquilo que eles estavam falando e encorajando a pessoa a encarar essa prova, essa dificuldade, sem fazer o uso do recurso não definitivo. Antigamente a gente falaria definitivo, né? Hoje a gente fala do recurso lamentável, do recurso que trará tanto sofrimento. E que isso para eles era uma atividade muito boa, muito benéfica, e que eu não lembro de estar exatamente isso no texto, mas me parece, pela forma da narrativa, que eles se sentem muito felizes em poder, mesmo no estado lamentável ainda espiritual que eles se encontram, de dar um pouco de si em benefício do próximo, que tem outras dificuldades também. Sim, alguém gostaria de mais colocar algum outro Os tópico? prostíbulos para chopanas, É verdade. os hospitais, eles seguiam Então, todos os lugares de sofrimento e de angústia, né? aqueles encarnados que estavam em estado de emancipação iam em atividades de benemerência, de beneficência, de auxílio. E eram essas atividades que aqueles suicidas poderiam acompanhar, mas que tinham certos critérios a serem observados, né? Certas regras para serem observadas. E um ponto bastante interessante que o Camilo destaca aqui é que o interesse dos benfeitores, um dos principais interesses dos benfeitores em concedendo esta permissão para aqueles suicidas, é que eles anotassem, observassem o desprendimento daqueles trabalhadores. Ele diz assim: eram poderosamente interessantes aqueles trabalhos que eles acompanharam. Tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que nós, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Agora, por esta razão, somente tinham autorização de entrar naquele acampamento os espíritos que tinham essas qualidades. Como foi mencionado agora de pouco, muitos, hoje em dia, não apenas espíritas, mas falamos da nossa própria casa, digamos assim, do movimento espírita, muitos realizam atividades, mas sem ter essa qualidade da renúncia, do desinteresse. Fazem por interesse, seja por um like, seja para que alguém aplauda, para que alguém fique sabendo, para que alguém comente, enfim. Isso faz com que nós percamos o mérito da obra, do bem praticado.
Porque se há algum interesse, já fica anulado o mérito daquela obra. Tem de ser feita a obra com renúncia, com total desinteresse. Nós lemos muitas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo apontando essa mesma questão, tratando deste mesmo tópico. E você vê falando para fazer em troca, por exemplo, doação de sangue. Eu dou o sangue porque eu tenho tantos dias no meu trabalho. Exato. Eu dou o sangue porque eu pago meia entrada no cinema. Eu não dou o sangue porque tem um irmão precisando ou não. Exato. Pensando no que vai, qual é a vantagem que tem nisso. Deixa de ser uma caridade para ser um Exatamente. negócio, né? Eu não vendo por dinheiro porque é proibido, mas por uma porção de ingressos, por dias de folga no trabalho. É muito triste isso, né? Tudo bem que está auxiliando, né? Mesmo assim. Mas é triste pensar. E quando a própria lei é criada com estas características, ou seja, o indivíduo doa sangue, pode ter descontos em ingressos para o seu lazer. Doa sangue, tem direito a dias de folga no trabalho. É porque já se reconhece que espontaneamente seriam poucos os indivíduos interessados em doar sangue. Então, sabendo que esta caridade ainda não é algo tão profundo, tão espontâneo na maioria das pessoas, cria-se uma lei em que permitem-se certos benefícios àquele indivíduo que doa o sangue. Ou seja, vamos fazer uma troca, já que espontaneamente, né, o sentimento de caridade não está tão forte ainda nos seres humanos, nós vamos então dar um estímulo, né, uma recompensa para aqueles que fizerem este ato. Deixa de ser caridade, naturalmente, a partir do momento que nós vamos em busca da recompensa. A gente estava falando daqueles em sonolência. E a gente sabe que quando a pessoa está num processo já avançado de desencarnação, mesmo acordados, eles já têm uma visão mais ampla do plano espiritual. Então, pode-se imaginar que também nesse quadro eles também já eram mais receptivos a essas visitas? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E percebe muito mais claramente a presença desses espíritos, né? Em estado de emancipação. E é também interessante porque os próprios benfeitores, os já desencarnados, melhor dizendo, podem realizar essas tarefas e realizam essas tarefas. Mas é sempre bom nós lembrarmos que os próprios pacientes da Colônia Maria de Nazaré, mesmo já estando desencarnados, tinham dificuldades em perceber os benfeitores espirituais. Os benfeitores tinham de estar constantemente se condensando os próprios fluidos para poder se comunicar, se fazerem visíveis e conversar, orientar aqueles pacientes. Ou seja, é muito mais fácil para pessoas que estejam encarnadas perceber espíritos, ainda também com bastante fluido vital, ou espíritos desencarnados, cujo perispírito ainda é mais denso. É mais fácil, então, seja um desencarnado, mas que esteja em condição, ou seja, com o seu perispírito mais denso, não seja um espírito tão elevado, portanto, se for um espírito mais elevado, vai ter de condensar muito o seu perispírito para se fazer percebido de alguma forma, sentido de alguma forma por um encarnado. Se isso acontece já no mundo espiritual entre desencarnados, imaginemos alguém que esteja com digamos, um limitador a mais das percepções espirituais, que é o corpo físico. Então, é mais fácil, vejam, os benfeitores estavam presentes, mas esse contato mais direto é feito pelos encarnados em desdobramento, fica mais fácil para os outros encarnados receberem o auxílio, perceberem o auxílio, a presença, o diálogo, enfim. Daí ele fala também que eles visitavam casas, né? Ingressamos também em domicílios particulares, tanto em lugares de pessoas
ricas, né, materialmente ricas, quanto também pessoas pobres, castelos, choupanas e até mesmo prostíbulos, pois entendiam com seus guias que também aqui existiam corações a consolar. Daí ele falava também dos pessoas que estavam enfrentando grandes testemunhos, grandes provações, e que poderiam, inclusive, estar com pensamentos suicidas, né, como o Bruno tinha mencionado. E aqui, então, para a gente encerrar, ele dizia assim, essas pessoas reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos, que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados e desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos, então, para expandir seu verbo arrebatador, de orador fecundo e brilhante. E por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual provínhamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ou seja, até eles próprios puderam colaborar, não apenas assistir e aprender, mas colaborar, dando seus testemunhos, sobretudo para aqueles que estavam amargurados e com já pensamentos suicidas. Queridos irmãos, aqui apresentamos a nota da médium Ivone A. Pereira, inserida no capítulo Nossos Amigos os Discípulos de Allan Kardec do livro Memórias de um Suicida. Com efeito, no decurso de nossas atividades mediúnicas, tivemos ensejo de fazer sólidas relações de amizade com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas, pequena falange de antigos sofredores e que havíamos auxiliado antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsidiados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos para suavizarem a situação. Nada sendo, porém, impossível, porquanto a situação era irremediável, misturaram com as nossas as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente e assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Ivone Pereira.